Bom dia, minhas irmãs. Mais um dia para estarmos juntas orando, e aprendendo do Senhor. E lembrando um pouco sobre o que falamos à noite, algumas irmãs sempre, principalmente as que estão, nas primeiras fases do deserto, elas sempre questionam as circunstâncias. E lembrando que nós falamos sobre a fé, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, porque se a gente vê, como esperar, E muitas irmãs estão passando pelo processo de rejeição, de desprezo, de humilhação da parte do marido, e com isso elas ficam aflitas, muitas vezes desesperadas, e oram incessantemente, pedem, por favor, ora por mim, ora para o meu marido voltar para casa, aquela coisa toda, quando na verdade o que ela precisa é parar de olhar as circunstâncias e ter fé, de que Deus vai restaurar todas as coisas que precisam ser restauradas, começando pela vida delas mesmas, É o que eu sempre digo, o Senhor quer restaurar você, Primeiro Ele quer fazer em você, para depois Ele fazer através de você. E quando a gente fala sobre fé, a gente vai para um versículo que o Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, Então, aquilo que o Senhor ordena é para que a gente faça. Então, se Ele pediu para você ficar em silêncio, e teu marido que não obedece à palavra vai ver tuas atitudes, vai ver teu temor ao Senhor, e o Espírito Santo vai lá incomodar ele, não adianta você querer que desesperadamente, de repente, teu marido comece a te tratar como marido, que é o que ele deveria ser, e que no momento não está sendo. Então, minhas irmãs, que possamos ter essa consciência, que a gente possa entender que o que a gente está vendo, no período do deserto, não é o fim, é o meio. É como assistir um filme e parar no meio do filme e ficar desesperado achando que não tem mais jeito, quando na verdade a gente ainda não esperou o final. E o que você está vivendo agora não é o fim, não é o final desse filme, não é o final do teu deserto. Porque no final do teu deserto você vai estar totalmente restaurada, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor, porque nosso Deus é um Deus que faz tudo cooperar para o nosso bem, mas também Ele sempre faz tudo no plural. Então, enquanto Ele faz em você, Ele vai impactando as pessoas que estão próximas a você. Por isso, você precisa se esforçar e buscar no Senhor essa força, porque as pessoas que estão vendo essa situação vão também ser alcançadas pelo Senhor. E uma coisa muito importante nesse processo é ter a consciência de que o teu sentimento, aquilo que você vê, o que você sente, muitas vezes nem é real. A psicologia fala de uma porcentagem muito alta, de até 80% das coisas que a gente sofre por antecedência, elas nunca vão acontecer. Então, se você ainda tem aquela dependência emocional de tenho muito medo que meu marido vá embora de casa de novo, e aí tá naquele desespero e quer fazer de tudo para que ele não vá embora, você ainda está dependendo emocionalmente dele. E a dependência emocional, ela é muito perigosa porque ela se torna uma idolatria, e o Senhor não suporta a idolatria, Então, minha irmã, o Senhor não tem problema com muitas vezes a nossa fraqueza, nossos questionamentos, nosso desespero em buscar coisas que não entendemos. É como um filho, nós que somos mães sabemos que outro dia meu filho olhou para mim e falou assim: mãe, ele tem um carrinho desses de brinquedo amarelo. E ele: mãe, se você tivesse dinheiro, você me daria? Ou quando você tiver dinheiro, alguma coisa assim, você me dá um carro desse amarelo? Eu falei: filho, para ter um carro você precisa ser adulto. Então assim, imagine que eu tivesse todo o dinheiro do mundo e meu filho me dissesse: mãe, me dá um carro. Com 7 anos, você acha que eu daria um carro pro meu filho? Ele ainda não tem maturidade muitas vezes para tomar um banho bem tomado, para fazer coisas assim rotineiras e cotidianas que estão ao alcance dele. E imagina dirigir um carro. Primeiro que ele nem alcança, para dirigir. Mesmo que ele soubesse, ele não teria maturidade para encarar o trânsito, para saber se livrar, por exemplo, direção defensiva, coisas básicas, que são necessárias para o adulto, que muitas vezes o adulto não consegue dar conta. Agora imagine uma criança. Então, por mais que existisse, por mais que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu jamais daria um carro para o meu filho de verdade. E da mesma forma é o Senhor. Muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor que o Senhor fala: filha, você não tem condição de ter isso, ainda não é o tempo. E por muitas vezes eu vejo algumas irmãs questionarem como se Deus fosse
um juiz, né, que está ali só julgando e está castigando, na verdade. Só que na verdade não, né? Ele é um justo juiz e ele sabe as coisas que vão acontecer. Minha irmã, ele é o único que já te viu no futuro. Ele sabe exatamente o que você precisa. Então, coloca diante dele as coisas que você tem sentido, que você deseja, que você quer. E no final da oração sempre diga, Senhor, eu quero tudo isso aí, mas que seja feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que é importante para mim, né? O que é que eu preciso de verdade e o que é, na verdade, um pedido como esse de uma criança pedir um carro, que não tem como, né? E eu lembro que naquele momento, né, de descoberta do deserto em que você se vê restaurada, eu olhei para trás e falei, Senhor, obrigada por tantas vezes que eu pedi umas coisas assim que, graças a Deus, que o Senhor não me deu. Porque imagine se tudo aquilo que eu pedia na fase 1, né, no momento de desespero, de choro, se o Senhor me desse aquelas coisas, seria uma minha destruição. E o Senhor sabe a hora certa de fazer as coisas. Então, minha irmã, descansa no Senhor, confia no tempo de Deus, confia que Ele tem o controle do mundo nas mãos, Ele não deixou fugir do controle a situação do teu casamento, do teu marido, dos teus filhos. Você só precisa estar diante dEle em temor, né, buscando fortalecer tua fé e esperar que o Senhor faça essas coisas, né, acontecerem só que do jeito dEle. Uma vez eu ouvi uma história que dizia assim, né, um pregador falou que o filho dele estava numa situação de decisão e o pai dele já tinha passado por aquilo antes. E aí ele olha pro pai e fala assim, pai, e aí? Ele falou, não, filho, você é quem tem que decidir, né? Aí ele, não, pai, pede por mim, porque eu sei que se você pedir, você vai pedir do jeito certo, e se eu pedir, eu não vou pedir do jeito certo. Ou seja, ele queria que o pai pedisse porque ele sabia que havia maturidade no pai para pedir do jeito certo. Então, muitas vezes a gente está conversando com Deus e eu ultimamente tenho feito isso, né? Senhor, eu queria tudo isso aqui, mas ó, pede por mim, porque teu Espírito Santo pedir por mim é melhor do que eu pedir, porque ele sabe pedir, eu não sei, né? Então, que a gente tenha essa clareza de que o deserto não é o fim, não é para a morte, é para teu bem, é para tua restauração, é para a vida, né? O deserto é a escola do Senhor, vai te amadurecer como pessoa, vai te amadurecer como serva do Senhor na parte espiritual e emocional, né, como ser humano mesmo, porque muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, oh meu Deus, como eu tinha uma cabecinha de borboleta, olha como eu pensava, olha como eu agia, né, e quando a gente passa por esse processo, eu costumo dizer que parece que eu amadureci, sei lá, 40 anos em poucos, dois anos e meio, poucos anos, né, justamente por conta das experiências que a gente vai tendo no processo com Deus, com as pessoas, com aqueles que nos ajudam, com aqueles que nos dão as costas. A gente aprende a lidar com esses sentimentos, a lidar com as pessoas. Então, que o Senhor possa, minha irmã, te levar além daquilo que você vê, daquilo que você sente, que possa realmente usar a fé como teu escudo, fortalecer tua fé através da palavra, da oração, né, de ouvir a palavra do Senhor. E que, como diz a palavra, né, em Hebreus 11, né, no versículo 1, que diz, a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é a certeza de que a gente vai receber aquilo que a gente espera, mesmo sem ver. Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, por essa manhã, que o Senhor possa nos fortalecer em Ti, na Tua palavra, que sejamos capacitadas, Senhor, a viver por fé e não por aquilo que vemos. Que o Senhor continue a Tua obra em nossas vidas, que muitas vezes parece que só dói, só tem sofrimento e que, na verdade, tudo isso vai produzir frutos, né? Frutos para a eternidade, Senhor. Muito obrigada pela revelação que o Senhor tem nos dado. Que o Teu Espírito Santo esteja dia a dia revelando Jesus para nós, a vontade de Deus, que possamos continuar firmes em nosso propósito de estar contigo todos os dias, de buscarmos a Tua face, de Te servirmos de verdade, Pai. Que possamos Te chamar Senhor, Senhor, com a nossa casa construída sobre a rocha, que independente das situações que vamos viver no dia a dia, que independente do dia mau, quando o dia mau chegar, nós possamos estar fortalecidos com toda a armadura de Deus para que possamos suportar esses dias. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs, que o Senhor possa continuar santificando, capacitando, Senhor, e que as minhas irmãs possam continuar, Pai, firmes no Teu caminho,
com o alvo de serem parecidas com Jesus, e que o Teu Espírito Santo possa produzir em todas nós, Senhor, o amor, a paz, o domínio próprio, Senhor, tudo aquilo que o fruto do Espírito pode produzir em nós, que possamos sempre, Senhor, ter espaço em nós para fazer a vontade de Deus e não a nossa, para que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, a nós, a nossa casa, a nossa família. Pai, que possamos nesse dia dar testemunho de Ti, Senhor, onde quer que nós formos, Senhor, que a gente possa lembrar sempre que aqui o nosso propósito é eterno, é uma família de muitos filhos que são parecidos com Jesus. E para que essa família, Senhor, seja grande e numerosa, nós devemos fazer, Senhor, a nossa missão, cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho, Senhor, a toda criatura, de ensinar, todas as coisas que o Senhor ordenou e que elas possam ser, Senhor, carta lida, como diz Paulo, que através de tudo aquilo que o Senhor ordenou, que venhamos a cumprir, para que outras pessoas sejam alcançadas não só pelo que dizemos, mas também pelo nosso testemunho. Pai, em nome de Jesus, faz todas essas coisas segundo a Tua vontade, no Teu tempo, Pai, porque confiamos, de olhos fechados, que tudo aquilo que vem de Ti, Senhor, é bênção, porque somente de Ti, Senhor, vem toda dádiva e todo dom perfeito, porque somente do alto, descendo do Pai das luzes, é que vem, Senhor, toda dádiva e dom perfeito, que possamos sempre esperar e descansar, Senhor, em Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, que o Senhor continue nos confirmando, Pai, e nos ajudando a ser parecidos cada dia mais com Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, na certeza de que somente o Senhor pode nos transformar e nos conduzir pelo caminho da verdade.